Então vamos aí falar sobre Operação Storm e o motivo pelo qual existem muitas pessoas ainda seguindo essa questão da Operação Storm é pela falsa esperança que essa Operação Storm deu para as pessoas ao longo de um ano, né? Então tem muitas pessoas ainda seguem porque eles acreditam que eles vão receber dinheiro do Gessara e Nessara, né? Ou que eles vão ter as dívidas pagas, a hipoteca paga pelo Gessara, né? E outras pessoas seguem ainda porque eles acreditam na cama Medbed, né? Talvez, como vocês puderam ver no canal, tem, né, cadeirantes, pessoas com doenças ou com filhos tetraplégicos ou coisas do tipo esperando essas camas. Então, essa fake news ainda se mantém viva justamente porque tem muitas pessoas que depositaram, né, a sua esperança nesses milagres aí, né, da cama Medbed e no milagre econômico do Gessara e Nessara. Então, a gente vai desconstruir a Operação Storm e vamos começar aí com o tópico do Gessara e Nessara primeiro, depois a gente vai para as camas e para as outras teorias de conspiração. Então, o que é a Operação Storm? A Operação Storm é a fusão de 4 teorias de conspiração distintas, tá? Então, temos a teoria de conspiração do Gessara e Nessara, né? Que a princípio foi uma proposta econômica que foi apresentada ao Congresso, né? E depois virou uma teoria de conspiração quando caiu na mão de uma mulher, tá bom? Depois temos a teoria de conspiração das crianças nos túneis. Depois tem a teoria de conspiração dos reptilianos, clones, olhos roxos devido à abstinência de adrenocromo. Depois temos a teoria de conspiração, né, a mais perigosa e a mais triste de todas, que é da cama Medbed do Gerard Rand, tá bom? Então vamos lá. Então o Gessara e Nessara, né, como repetindo, foi uma proposta econômica apresentada ao Congresso americano por Francis Bernard, tá? O Congresso americano nunca bota essa proposta em pauta e nem discute isso, né? Francis Bernard se revolta, faz a cópia dessa proposta, manda essa proposta para todos os parlamentares e mesmo assim, né, não tem resposta, né? Os congressistas americanos não estiveram interessados aí nem em discutir a proposta de Bernard. E por último, né, ele lança um livro em 2005 e depois ele joga a proposta na internet. Quando essa proposta cai na internet, uma mulher chamada Shane Goodwin, não é o nome verdadeiro dela, ela nunca diz o nome verdadeiro dela, ela é conhecida na internet também como Dove the Oneness, né? E ela pega essa proposta do falecido Francis Bernard e adiciona ali falsas esperanças justamente para, né, trazer mais pessoas e aplicar golpe. E aplicou o golpe do Omega Trust. E hoje no Brasil eu já recebi mensagem de pessoas que estão comprando aporte do Gessara e Nessara, né? Coisas do tipo, se você depositar R$50 hoje, né, daqui um ano, quando o Gessara chegar, você vai receber 50 milhões, né? Se você depositar R$1.000, né, você vai ser um dos primeiros beneficiados aí pelo dinheiro do Gessara, né? Os 100 mil do Gessara Nessara, que foi criado pelo juiz fake news do Chiapano, tá? Então, tem pessoas dando golpe de aportes do Gessara e Nessara e eu já conversei com alguma das vítimas, tá bom? Depois temos a teoria de conspiração das crianças nos túneis, que o idealizador dessa fake news se chama Timothy Charles Homestead, que ou foi, né, fugitivo da justiça, né, por não respeitar, a ordem de ficar longe dos filhos dele, né? Restraining orders, né? Ordem de restrição, não sei como se diz no Brasil.
e criou a teoria de conspiração que existiam túneis debaixo de Nova York com crianças e que os navios, o Mercy e o outro navio, estavam resgatando essas crianças aí durante a pandemia, tá bom? Depois temos a teoria dos clones, né? Dos reptilianos e dos olhos pretos, né? Da abstinência de adrenocrômio, que foi criado por Sherry Shriner, né? Então essa história que fulano foi morto e no lugar tem um clone, que o presidente Biden é um clone, que a Madonna é um clone, nasceu dessa mulher, tá bom? Sherry Shriner, que faleceu, acho que em 2010, se eu não me engano, tá? E depois temos a teoria do Gerard Rand, o Gerard Rand chama as camas Medbed de camas holográficas, né? Aí quando jogaram para a Operação Storm, modificaram o nome, colocaram camas Medbed, tá? Para ficar mais fácil de entender. Então o que eles fizeram? Pegaram essas 4, né, teorias de conspirações que já existiam, colocaram em uma história só, né? Eles fizeram um enredo em volta dessas 4 teorias de conspiração, né? Criaram uma história e colocaram o nome de Operação Storm. Então começa com a questão das crianças nos túneis, né? Que eram colocados nos túneis. Eles mudaram um pouco. Pegam um pouco da história do Gerard Rand sobre a questão das guerras dos túneis também, né? Então eles pegam a questão da guerra dos túneis, que é um outro autor, né? Pega as crianças dos túneis e junta numa história só, né? Então diz que, por exemplo, o Donald Trump, ele fez uma aliança com os Pleiadianos, isso é do Gerard Rand, né? E com essa aliança eles, né, declaram guerra contra os reptilianos e os draconianos, e eles começam a guerrear nos túneis. E, né, nessa guerra, quando eles estão guerreando nos túneis, eles roubam essas tecnologias dos Greys, e uma dessas tecnologias que são capturadas, né, pela aliança é a cama Medbed. E nos próprios túneis eles usam as camas para curar os soldados e as crianças que estão sendo retiradas dos túneis, tá? Então, pegaram 2 teorias de conspiração, fizeram um enredo em cima, né? E assim foi toda a Operação Storm, né? Então, a gente vai falar aí primeiro sobre a questão do Gessara e Nessara, né? E mostrar para vocês como começou, né? Qual foi a transição do Francis Bernard para Shailene Goodwin, que ela muda, né? Que a princípio o que era essa proposta econômica que foi apresentada ao Congresso por Francis Bernard, né? Era o fim do juros composto dos bancos, tá? A criação do imposto único, né? E a abolição do imposto de renda, tá? Então, basicamente, e tinha mais uma coisa agora que eu não lembro. Isso era o Nessara, tá bom? Aí, quando ele morre, ele escreve um livro sobre isso, o livro chama Draining the Swamp, né? E ele escreve a segunda edição em 2005, acho que ele vem a falecer no mesmo ano, né? E quando a Shailene Goodwin começa a falar do Nessara, ele ainda estava vivo, e o próprio o Francis Bernard, fala que o que a Shailene Goodwin estava falando lá no site dela não era verdade, tá? Então, a Shailene Goodwin pega essa história, né, e coloca ali coisas para atrair mais gente. Então, falando, não, o Gessara e Nessara vai pagar suas dívidas, vai quitar sua hipoteca. Ela fala que vai criar uma moeda, né, e o nome da moeda era arco-íris, né, pra você ter uma ideia, tá? E aí ela começa a falar que ela precisava viajar, né, para outros países, para falar com vários governos aí, e pedia para as pessoas, né, doações, né, e para fazer propaganda também, para comprar outdoor, né. Aí tem um senhor lá, ele doa $40 mil para ela fazer propaganda com caminhões, né. Tem aquela questão que você vê os caminhões do Gessara e Nessara dizendo Gessara Now, né, aquilo foi pago com doações, né.
E a Shane Goodwin diz, eu pesquisando, fala que ela arrecadou milhões, né, de dólares, né, com essa fake news aí do Gessara e Nessara, tá bom? Então vamos aí pro vídeo parte 1, que vai ser do Gessara e Nessara. Então, resumindo, a Operação Storm é a fusão de 4 teorias de conspiração, tá? Gessara e Nessara, criança nos túneis, cama Mad Bad e clones e reptilianos, tá? Então, Gessara e Nessara nasce com Francis Bernard, uma proposta econômica, né? Aí ela é mudada pela Shane Goodwin, ela vira uma teoria de conspiração com a Shane Goodwin. Depois as crianças nos túneis, Timothy Charles Homestead, clones e reptilianos, Sherry Schreiner, e camas holográficas, camas Mad Bad, Gera Durant, tá bom? Então vamos aí pro Gessara e Nessara. Então vamos aí falar sobre o Gessara e Nessara, né? Como tudo começou. Então, o pai do Gessara e Nessara se chama Francis Bernard, tá? Então, na década de 90, Francis Bernard, ele cria uma proposta econômica, né, para ser apresentada ao Congresso. Então, a proposta econômica era o seguinte, era o fim do imposto de renda, né, o fim dos juros compostos, né, o lastreamento da moeda em ouro e o imposto nacional sobre vendas, tá? Então, isso era o Nessara, né? Que iria resultar em 0% de inflação, segundo Francis Bernard, tá? Ele leva essa ideia, né, legislativa ou proposta econômica para o Congresso ignora, tá? Não satisfeito, ele escreve essa proposta e faz 1000 cópias e distribui entre os parlamentares, né, e os congressistas nos Estados Unidos, né, com o objetivo que algum desses congressistas, né, gostasse da ideia e tentasse apresentar ao Congresso, né, o que ele falhou. Nenhum congressista deu bola para ele, então nunca foi apresentada ao Congresso, nunca foi discutida, nunca foi votada e nunca foi aprovada, tá bom? Então, não satisfeito, o Francis Bernard ele cria um website, www.nessara.org, tá? E ele coloca as propostas lá nesse website, tá? Quando ele faz isso, aparece uma mulher chamada Shane Goodwin, né? Que é uma golpista, e gosta da ideia dele, né? E sequestra a ideia dele e faz a própria versão dela, né? Então, na versão dela, tinha tudo isso que o Bernard, né, tinha colocado na proposta, né? Fim do imposto de renda, o lastreamento da moeda em ouro, coisa do tipo, e ela adicionou mais coisas, né? Que o Nessara ia quitar todas as suas dívidas, que o Nessara ia fazer uma nova moeda chamada arco-íris, né? Que ia quitar sua hipoteca, que ia pagar suas dívidas do cartão e coisa do tipo, para atrair mais público, né? Com o objetivo de lá na frente dar um golpe, né? E esse golpe se chama Omega Trust. Agora, para vocês que ouviram, né, sobre Gessara e Nessara, vocês conheciam Francis Bernard? Você já ouviu algum dessas pessoas aí que mentem sobre o Gessara e Nessara citar Francis Bernard? Não. Por quê? Porque a versão, né, real dessa lei do Gessara e Nessara, né, não tem nada de... Você não vai ganhar nada, meu amigo. Você não vai ganhar 100 mil, né, do chapano. Suas dívidas não vão ser pagas, né? Então não é interessante, né, a versão do Francis Bernard. Por isso que você não vai ouvir falar do Francis Bernard. Você ouviu falar da Shane Goodwin, né, que criou toda essa versão, né, que as pessoas estão interessadas, né, de ter suas dívidas pagas, de ter sua hipoteca paga, né, de ter uma nova moeda, que não é arco-íris, claro. Você já ouviu falar nela? Não.
Porque se eles citarem o nome da criadora, da mãe do Gessara Nessara, e vocês forem pesquisar, vocês vão ver que se trata de um golpe, tá? Por isso que vocês nunca ouviram falar. Então eles colocaram essa versão da Shane Goodwin na Operação Storm, né? Então quando fala em Gessara Nessara, é da Operação Storm, né? Então eles colocaram essa história do Nessara dentro de um enredo onde eles colocaram 4 histórias diferentes, 4 teorias de conspirações diferentes e fizeram um enredo só. Então é Operação Storm, né? Ninguém vai citar Francis Bernard e ninguém vai citar Shane Goodwin e nem o Sheldon Needle. Sheldon Needle é o pai do Saint Germain Trust ou, né, Fundo Saint Germain, tá? Então a Shane Goodwin, né, ela também faz um site, né, do Gessara Nessara, né? E antes do Francis Bernard, o verdadeiro criador do Gessara Nessara, morrer em 2005, ele diz que a Shane Goodwin está desinformando que a lei Gessara Nessara nunca foi aprovada, nunca tinha sido aprovada pelo Congresso, como a Shane Goodwin estava alegando, tá? Então, o cara morre em 2005, criador, ele tenta até 2005, ele escreve o livro em 2005, aí a Shane Goodwin aparece, fala para as pessoas que a lei Gessara Nessara já tinha sido aprovada em 2000 pelo Bill Clinton, tá? E que tinha sido sabotada aí pelo governo Bush, tá? E então, olha a ousadia da mulher. Ela sequestra a ideia do Francis Bernard, né? Aí ela fala pros seguidores dela que o Francis Bernard era um agente de desinformação do Bush, né? Tá? E por isso que ele estava falando que o Gessara Nessara nunca tinha sido aprovado. Ou seja, o cara que estava se matando para tentar, né, aprovar a lei do Gessara Nessara, né, terminou, né, como sendo um agente de desinformação do governo Bush. Que, na verdade, a versão da Shane Goodwin era que é a verdadeira, tá? E o Gessara tinha sido aprovado em 2000 pelo Bill Clinton e depois, mais tarde, o Gessara Nessara ia ser aprovado em 2001, né? Entrar em vigor em 2001, dia 11 de setembro, né? E que tava tudo prontinho, né? A lista das pessoas que iam ser beneficiadas pelo Gessara, né? E estava tudo nos computadores lá e nos documentos. Aí o que aconteceu? O Bush, né, o malvadão, para tentar impedir o Gessara, né, fez o 11 de setembro e jogou os aviões contra as Torres Gêmeas e destruiu aí, né, o plano, né, do Gessara Nessara, o que atrasou, né, em décadas aí, né, o Gessara Nessara. Então essa é a história que a Shane Goodwin contava para os seguidores dela, tá? E então no mesmo ano, né, que a Shane Goodwin estava dando golpe nas pessoas, pedindo doações, que ela precisava viajar, então ela pedia, você tem milhas também? Eu preciso ir para a Europa para conversar com líderes dos governos, para falar sobre o Gessara, né, coisa do tipo. Né? Surgiu o Omega Trust de Clyde DeHood, tá? Então, quando o Clyde DeHood diz o seguinte, que o Omega Trust era o seguinte, você depositava R$100 e depois de 275 dias você receberia $7.200, vamos supor assim, você investia $100 e dentro de 275 dias você ia receber 7.000 de volta, tá? E ele arrecadou mais de $10 milhões com esse golpe. Então o golpe era o seguinte, você mandava os $100, né, colocava num papel alumínio e mandava para ele, né, e depois você recebia os 7.000 de volta. Depois que bombou, né, depois que o Clyde DeHood ficou rico, ficou milionário, aí apareceu o Sheldon Needle,
né, o Sheldon Needle, né, em contrapartida, criou o Saint Germain Trust. Tá? Então tinha o Omega Trust, né, depois surgiu o Saint Germain Trust. Era o mesmo golpe, a mesma história do Gessara e Nessara. Passados 275 dias, as pessoas não recebiam nada, tá? Claro, que caíram num golpe. E aí o Clyde Hood, ele se junta com a Shane Goodwin, né? E a Shane Goodwin começa a falar para os seguidores tanto do Clyde Hood quanto dela, que eles não receberam o investimento deles, né? Os 7 mil e pouco, né? Porque o Gessara e Nessara ainda não tinha entrado em vigor. Eles só iriam receber o dinheiro quando o Gessara e Nessara entrassem em vigor. Já tinha sido aprovado, né, por Bill Clinton. Mas como não entrou em vigor, né, ninguém recebeu nada. Né? Então, daqui a alguns meses você vai receber. Não, aguenta mais um pouquinho aí, confia no plano, confia no plano. Né? E foi levando essa história com a barriga. Né? Então, por vários anos, né, o pessoal mandava dinheiro para ela, mandava dinheiro pro Clyde Hood, né, e ele agarinhou mais de 10 milhões. Tá? E depois, mais tarde, ele é preso. Quando ele é preso, quando a casa caiu, aí o Sheldon Needle, né, ele muda o nome de Saint Germain Trust para Fundo Saint Germain, né, para não estar vinculado com o Omega Trust, porque era a mesma coisa, a jogada era a mesma, o nome era o mesmo. Um era Omega Trust, o outro era Saint Germain Trust. Aí quando cai o Omega Trust, né, quando a casa cai, ele muda o nome para Fundo Saint Germain. É a mesma coisa, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês a cara do safado, tá aqui, ó. Esse aqui é o Sheldon, né? Sheldon Needle. Vocês tem um canal dele lá, Sheldon Needle, né? Esse aqui é o que criou o Omega Trust. A questão da ascensão planetária, Gessara e Nessara, é desse cara aqui, ó, tá? Então não tem nada a ver com Francis Bernard, não tem nada a ver com Shane Goodwin. É totalmente diferente. Aí eles pegaram a versão Nessara e Nessara, colocaram algumas coisas esotéricas lá, né? E mudaram o nome para Fundo Saint Germain ou Gessara e Nessara Ascensão Planetária, tá? Então, se você pegar isso aqui, por exemplo, ó, vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui, ó, é o Gessara e Nessara, né? Da versão do Sheldon Needle, tá? Ascensão Planetária, daqui, tá vendo? Isso aqui é a versão esotérica, tá? Então, aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo? Abolição do imposto de renda. Isso aqui é do Francis Bernard, tá? A criação de uma nova moeda indexada ao ouro para eliminar fraudes. Isso aqui é a Goodwin, tá? Tá, então tem várias... Deixa eu ver se eu acho mesmo. Apagamento total da dívida, né? Shane Goodwin. Abolição do imposto de renda, do Francis Bernard, tá? Criação de uma nova moeda, da Shane Goodwin, tá? E aqui eles vão colocar a versão esotérica, quer ver? Tá vendo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Revelação das suas origens. Aqui já entra na questão, né, da ascensão planetária, a fim de obrigar seus governos a revelar, a fim de obrigar seus governos a revelarem publicamente suas relações secretas. Nós, informantes celestiais, repassamos dados sobre os assuntos e pedimos a alguns de vocês que pesquisassem e publicassem. A questão já é bem encaminhada em solo americano, né? A Irmandade da Luz já convocou diretamente os governos para pararem com a escala de armamentos, tá? Missão dos Irmãos de Luz, tá vendo? Então, isso aqui é a criação do Sheldon Needle. Quando a casa caiu, aí o Sheldon, se você vir no canalzinho dele aqui, ó, ele não fala mais de Gessara e Nessara, tá? Bom, agora, ó, o pessoal pegou, né? Fez a versão Herbert Richards aí no Brasil, né? E tem a própria versão de Gessara e Nessara. Mas tudo começou com um golpe, tá bom?
Então, se você está acreditando no Gessara Nessara e porventura você comprou algum aporte do Gessara Nessara, tá? Algum grupo de oração aí no Telegram, você acaba de cair num golpe, né? Peça seu dinheiro de volta e espere sentada, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui, ó. Essa aqui é a Shane, é a falecida Shane Goodwin, tá? Então, qual que era o golpe que ela fazia? Depois que o Francis Bernard morreu, ela começou a fazer palestras pelos Estados Unidos. Aí ela pegava, né, alguns colegas dela e colocava na plateia, tá? Ela tá dando uma palestra aqui, aí ela para a palestra e fala assim, ó, alguém aqui já ouviu falar do Gessara Nessara? Alguém já comentou com o seu banco, alguma coisa assim? Aí a pessoa levanta a mão, eu fui no meu banco e comentei sobre o Gessara Nessara para o meu cliente, para o meu gerente, vamos dizer, perdão, para o meu gerente. E meu gerente afirmou que o Gessara Nessara vai ser uma realidade daqui a alguns meses. Coisa do tipo, tá ligado? E as pessoas, nossa, então deve ser verdade, né? É verdade, tá? Aí, ó isso aqui, ó essa parte aqui que legal. Vou traduzir para vocês. Behind Melissa, I guess. Hello. Yes, about 2 years ago, I went into. Is it loud enough? About 2 years ago, I went into a Wells Fargo bank in Toluca Lake, in California. Então, em 2 anos atrás, a mulher foi num banco na Califórnia. And I walked up to the teller and I asked her when the new rainbow currency would be issued. Ela pergunta para a mulher no banco quando que a moeda do arco-íris, que era a moeda que a Shane Goodwin empregava, seria ia entrar em vigor, seria emitida, né? She wasn't too aware of what I was speaking of. She thought she should go talk to a supervisor. She went to the rear of the... So, ela não sabia, a mulher que trabalhava no banco não sabia do que ela estava falando, então ela foi falar com o gerente lá. Que porra que é essa da moeda do arco-íris? Bank. And she took up with the supervisor, the manager, and she discussed with her at length for probably about 3 minutes, and I watched them going back and forth in very excited, animated conversation. Então a mulher foi lá conversar com o gerente, né? E ela estava observando lá que eles estavam conversando de forma bem animada, né? Por 3 minutos. She came back to the window and she said, "It won't be too long from now. Yes, we do have it in the bank, but it'll be about a couple of months before we actually issue the rainbow currency." So to me, that was a good confirmation. And that was Então, aí a mulher volta, fala para ela assim, não, que é verdade mesmo e que ele já tem a moeda arco-íris no banco e vai ser emitida daqui a alguns meses, né? Então, é parceira aí de golpe da Shane Goodwin. Então, eles colocam pessoas na plateia, né? E as pessoas falam, não, realmente, eu fui no banco, o meu gerente afirmou, né? Confirmou. E assim que essa Shane Goodwin, né? Dove the Oneness, né? Aplicava o golpe aí nos Estados Unidos, tá? Então, né? Eu vou deixar o link aqui dessa palestra aqui, né? Dela, para vocês verem, né? Para quem tem noção de inglês. E eu vou tentar falar mais sobre o Gessara. Depois a gente vai entrar na questão do Fundo São Germain, do Sheldon Needle, né? Que é a mesma coisa. Então, o Gessara Nessara é verdade, né? Na questão que foi um projeto de lei ou uma proposta de reforma econômica que nunca foi apresentada ao Congresso, né? Nunca foi votada e nunca foi aprovada. Então, não é uma lei que está em vigor, tá? Então, quando o idealizador, o Francis Bernard, né, ele morreu, né, e faleceu em 2005, depois de ter escrito a segunda edição do livro, essa mulher, a Shane Goodwin, ela pega e faz a versão dela, né? E essa é a versão da Shane Goodwin que é pregada aí no Brasil, né? Que fala que vai pagar suas dívidas, que vai vir uma nova moeda, né? Essa questão que fala que quando o Gessara for anunciado, vai ter uma nova eleição, todos os presidentes vão renunciar e vai ter
vai ser chamada a novas eleições para você eleger um novo presidente. Isso tudo vem da Shane Goodwin. Nessa palestra ela fala sobre isso, né? Que quando o GESARA for implantado, terá novas eleições, né? E é isso que estão pregando no Brasil. É a versão da Shane Goodwin. Mas por que você nunca ouviu falar da Shane Goodwin? Já que ela é a mãe desse GESARA e NESARA, né, que é pregado aí no Brasil para vocês. Porque é uma golpista, né? Ela morreu e o parceiro dela tá em cana hoje em dia, tá? O parceiro dela chama Clyde DeHood. Então tá aqui a cara do safado do Clyde DeHood. Tá aqui, tá? Esse aí é a caricatura, né, do Clyde DeHood, tá? Então, essa vai ser a primeira parte da Operação Storm, né? E eu vou tentar, a gente vai bater mais aí no GESARA e NESARA, porque é isso que mantém as pessoas ainda acreditando na fake news da Operação Storm. Então, a Operação Storm, repetindo, é a fusão de 4 teorias de conspirações, né? GESARA e NESARA, pela Shane Goodwin, né? Criança nos túneis do Homestead, né? Timothy Charles Homestead, a Cama Mad Bad do Gerard Rand, né? E os clones, né? E a questão da adrenocrome, dos olhos de panda, da Sherry Shriner, tá? Então, pegaram essas 4 teorias de conspiração, colocaram em uma só e deram o nome de Operação Storm. Agora, por que você nunca ouviu falar dos idealizadores como a Shane Goodwin, né, dessas teorias de conspiração, né? Porque se você estudar sobre da onde que nasceu, né, e como chegou a fonte, vamos dizer assim, a raiz dessas teorias de conspiração, você vai, né, cair a ficha que é tudo mentira, tá bom? Então, essa é a primeira parte da Operação Storm, GESARA e NESARA, né? Talvez eu faça uma segunda parte do GESARA e NESARA, depois a gente entra no Gerard Rand com as camas holográficas ou cama Mad Bad. Então, lembre-se de entrar no nosso Telegram, na turma do KKK, ou entre no nosso Discord, tá bom? Vou deixar os links aí na descrição do vídeo e até o próximo vídeo. Só que tem bolão daqui, bolão dali, eu não sei. Pode ser que o bolão deu, pode ser que não, mas o bolão é outra história. Então, o bolão nada mais é do que a versão brasileira do Omega Trust, né? Você vai depositar um dinheiro, né, para algum vigarista aí no Telegram, e a promessa é que você vai receber o GESARA e NESARA, né, mais cedo em uma quantia maior. Ou são aportes do GESARA e NESARA, onde você investe um dinheiro, né, e eles prometem que você vai receber 100 vezes mais, 1000 vezes mais, entendeu? Então, o bolão nada mais é do que golpe, tá? Se você ouvir falar em bolão, né, fique esperto porque é golpe. Tudo relacionado, qualquer forma de investimento relacionado a NESARA e GESARA é golpe, você vai perder dinheiro, tá? Bolão não é exatamente o GESARA. O GESARA é muito mais do que bolão. O GESARA é um projeto universal, mundial, espiritual, de prosperidade e abundância. Ele vai vir, você queira ou não queira, acredite ou não. E esse dinheiro está depositado, está aí protegido, inclusive, por meios que nós não temos conhecimentos, computadores quânticos, outras coisas. Esse dinheiro está depositado, deveria ter sido distribuído para a Terra desde 11 de setembro, né? Aquele ataque das Torres Gêmeas foi para destruir o GESARA, e conseguiram atrasar em muitos anos o GESARA por causa do 11 de setembro, né, que é uma história comprida que um dia eu posso falar. Então, lá estavam todas as documentações para sair do GESARA, foram destruir as Torres Gêmeas, né, num ataque cinematográfico que não foi feito pelos árabes, foi feito pelos próprios americanos, por Bush, e é uma história comprida que eu não vou entrar aqui, para impedir o GESARA. Então, atrasaram em não sei quanto, em 15 anos o GESARA, mas ele vai vir agora, porque existe um plano cósmico que disse, é agora, então vai ter sim abundância na Terra. Nós teremos dias melhores, nós teremos novas
Tecnologia, 6.000 patentes foram rompidas pelo Trump, elas vão vir a público, cura de muitas doenças virão, a cama med virá, disponível para todos, a cama med é um aparelho que a pessoa entra dentro e rejuvenesce quantos anos quiser, vai ficar disponível, já existe isso, já existe, só que não foi, estava a domínio da cabala negra. Então muitas coisas, a tecnologia, a energia livre, automóvel, a água, etc., tudo vai acontecer. Teremos dias melhores agora, só que a cabala quer passar a mensagem apocalíptica, de destruição, de anticristo, de coisa, mas não vai acontecer. A luz venceu, e não se apavore com os gritos da esquerda, a luz venceu e pronto, eu não vou ficar repetindo isso 1000 vezes, tá?